A humanidade não vai parar por nada para construir mega estruturas maciças em todo o mundo. Mas colocar todas as peças maiores nos lugares certos não é tarefa fácil. Quero dizer, você já considerou como plataformas de petróleo chegam ao meio do oceano? Ou como as turbinas eólicas chegam aos topos de enormes montanhas e colinas? Bem, por maiores e impressionantes que algumas dessas estruturas sejam, a escala das operações de transporte que elas exigem é ainda mais incrível. Então aperte o cinto e prepare-se, pois iremos dar uma olhada em algumas das operações de transporte mais massivas e épicas de todos os tempos. Plataforma Bullwinkle. No Golfo do México, uma gigantesca plataforma de petróleo, apoiada em estacas de 529 metros de altura, fica em um lugar entre as ondas, chamado Bullwinkle, mas essa parte aqui tem apenas 117 metros de altura, o que significa que uma enorme área de 412 metros está sob a água. Essa é uma estrutura quase tão alta quanto o Empire State Building. Então, como é que eles conseguiram transportar esse negócio gigante até lá? Para responder, vamos ter que voltar para 1988, logo após a construção da estrutura dessa fera ter sido concluída no Texas. Feita com 10 vezes a quantidade de aço usada para fazer a Torre Eiffel, a estrutura inteira pesava mais que 50 mil toneladas e foi construída deitada de lado, cobrindo uma área de 1,8 hectares de tamanho, aproximadamente 3 campos e meio de futebol. E após 2 anos e meio de construção, ela estava pronta para ser enviada. Mas ter mais de 50 mil toneladas significava que Bullwinkle precisava de uma barcaça customizada para rebocá-la até o seu destino. Com 260 metros, era a maior barcaça já construída. Mas mesmo assim, os operadores levaram 5 dias cansativos para guinchar a estrutura na barcaça, centímetro por centímetro. Finalmente estava pronta para fazer a sua jornada da ponta do Texas, através do canal de navios Corpus Christi, e mais de 612 quilômetros até o Golfo do México. Uma vez que chegou ao seu destino, o Bullwinkle foi lançado para fora da barcaça em menos de 90 segundos e flutuou para sua posição. Em seguida, os operadores ativaram manualmente o sistema hidráulico, abrindo as válvulas de inundação, enchendo as pernas ocas com água e afundando o Bullwinkle 411 metros até a sua posição final no fundo do oceano. E a operação foi considerada um grande sucesso. Ao todo, o esforço custou cerca de 500 milhões de dólares, o que equivale a cerca de 1 bilhão e 300 milhões hoje em dia. Ou será que eu devo dizer 1 bulhão? Não deu certo. Enfim, continuando. A espetacular plataforma Spar. E agora, tão grande quanto o Bullwinkle, existe uma competição navegando no horizonte, literalmente. Eu lhe apresento a Asta Hansteen, a maior plataforma do mundo inteiro. Ao contrário do design do Bullwinkle, as plataformas de longarina usam um cilindro gigantesco e flutuante para apoiar um convés superior, ou seja, a estrutura não é tão afetada por ventos fortes, ondas e correntes. Com 50 metros de diâmetro e 200 metros de comprimento, esse gigante pesava mais que 50 mil toneladas. Para você ter uma ideia, apenas em comprimento, esse negócio é tão longo quanto a altura de 2 estátuas da Liberdade empilhadas uma sobre a outra. Com esse tamanho e formato estranho, havia apenas um navio capaz de transportar essa plataforma por mais de 26 mil quilômetros de seu local de construção na Coreia para os campos de petróleo da Noruega, o chamado Dockwise Vanguard. Agora propriedade de Boskalis, essas embarcações semi-submersíveis de transporte pesado têm mais de 274 metros de comprimento e quase 70 metros de largura, e elas são capazes de transportar até 123 mil toneladas de carga, graças a um pequeno truque escondido. Seus decks podem ficar a quase 27 metros abaixo da superfície da água, permitindo que deslizem com cargas super pesadas e a levantem a bordo. E por ser um navio sem proa, ele pode acomodar todo o tipo de carga de formato estranho em seu convés, perfeito para essa carga realmente angular. Depois de quase 2 meses no mar, viajando a uma velocidade máxima de apenas 24 km por hora, o Asta finalmente chegou ao seu destino, nos fiordes noruegueses. A partir daqui, foi rebocado para a posição e preenchido com quase 50 milhões de litros de água para afundá-lo com cuidado em seu lugar. Eu fico quase triste em vê-lo ir embora. Mas acho que tudo que eu tenho a dizer é... Hasta la vista, baby! Haha, agora deu certo. Barco de hélices grandes. Se você já viu uma turbina eólica, provavelmente de muito longe, isso pode fazer com que esses geradores de energia renovável pareçam bem menores quando estão espalhados por uma encosta. Mas na verdade, porém, essas estruturas maciças podem atingir mais de 76 metros de altura, tornando muitas delas mais altas do que um prédio com 20 andares. E as hélices especialmente projetadas, anexadas a essas torres, também não são pequenas. Mas considerando que componentes como esses são frequentemente fabricados em centros econômicos como a China,
Como é que essas coisas chegam às colinas que são varridas pelo vento em todo o mundo? Para isso, as empresas de energia exigem o uso de algumas embalagens apertadas e alguns navios realmente grandes. Em 2019, uma empresa de energia chamada Vestas empilhou impressionantes 156 novas hélices V120 na embarcação de carga pesada Zichang Zixing, o maior navio de sua classe. Só o deck desse gigante é maior do que um campo de futebol inteiro. Mesmo com todo esse espaço, os V120 exigiram um empilhamento inventivo, pois cada hélice tinha 59 metros de comprimento e pesava colossais 12 toneladas cada uma. Com hélices tão grandes e pesadas, o processo de carregamento por si só levou uma semana inteira para ser realizado. Só então o navio poderia começar a sua jornada de mais de 18 mil quilômetros até Ferrol, na Espanha. Mas para garantir que sua carga permanecesse estável e segura, o barco só podia viajar a uma velocidade máxima de 10 nós, mais ou menos 18 km por hora. Isso significa que, embora tenha partido em 8 de janeiro, a remessa não chegou até meados de fevereiro. Agora, isso é o que eu chamo de longa distância. Lâminas da Glória. Então, estabelecemos como as lâminas das turbinas eólicas são transportadas para o exterior. Mas como é que elas chegam até o topo das colinas e até das montanhas? Bom, é aí que entram os confiáveis e pesados semi-caminhões e reboques extensíveis. Esses caminhões distribuem o peso de uma única lâmina, de aproximadamente 60 metros, em um reboque separado na extremidade traseira, que pode ser conectado por uma coluna hidráulica expansível. Agora, esse parece ser um bom método de transporte, se sua rota for apenas uma grande linha reta. Então, como é que os caminhões com cargas longas fazem uma curva? E, se realmente fizerem, não vão correr o risco de bater em árvores ou barreiras na beira da estrada? Não se preocupe, porque tudo isso foi pensado. Essas rotas exigem um planejamento extensivo, com árvores, barreiras e até postes de iluminação sendo removidos em cantos específicos antes do transporte da lâmina. Além disso, o trailer na parte traseira é autodirecionado, o que significa que segue o caminho do caminhão sem precisar ser pilotado manualmente. Sem os eixos das rodas extras no meio, isso permite que os caminhões que carregam as lâminas façam curvas tão apertadas quanto 90 graus, sem medo de que a traseira saia da estrada e caia numa vala. E, além disso, a coluna hidráulica da maioria dessas máquinas pode ser levantada, caso o caminhão encontre algum objeto imóvel no meio da pista. Mas e se o destino final for ainda mais difícil de alcançar? Tipo, cheio de entradas íngremes, penhascos e curvas fechadas. É aqui que os trailers de adaptador de lâmina de vento, como esses, entram em cena. Esses reboques contêm um sistema de elevação hidráulico que pode girar as lâminas em até 360 graus, enquanto estiver na estrada, para ajustar o centro de gravidade e a área de varredura. Isso significa que a posição da lâmina pode ser adaptada à rota, reduzindo a quantidade de espaço que os caminhões precisam para virar e levantar para passar por obstáculos altos, como árvores e casas. Esse projeto pode inicialmente parecer menos seguro do que os trailers extensíveis, mas essas lâminas aqui pesam 88 toneladas e têm 52 metros de comprimento. Se isso não te impressionou ainda, alguns desses trailers tiveram seus designs modificados para transportar lâminas de até 70 metros e ainda podem conquistar as inclinações íngremes e curvas acentuadas das incríveis montanhas da China. Esse projeto, que aconteceu na cidade de Hejin, província de Shanxi, transportou cada uma dessas lâminas de 20 toneladas, por cerca de 4 quilômetros de curvas fechadas e encostas íngremes, antes de chegar ao seu destino cerca de 3 horas depois. Eles realmente fazem toda essa operação parecer uma brisa. Mas quer saber outra coisa que também é uma brisa? Apertar os botões de curtir e se inscrever abaixo. Dessa forma, você não precisa fazer nenhum trabalho pesado quando se trata de encontrar mais conteúdo excelente como esse. Tudo feito? Maravilha! Agora, o que temos a seguir? Reboque Power Assist. Em 2016, a empresa de transporte pesado chamada Mamoet apresentou um novo sistema de transporte pesado que mudaria a cara do transporte pesado, o Trailer Power Assist. Suas incríveis simulações demonstraram como essas enormes unidades hidráulicas e reboques modificados desafiariam as operações convencionais de transporte. Em vez de usar vários tratores de reboque para transportar cargas particularmente pesadas, o Mamoet propôs a instalação de unidades Power Pack em reboques adaptados, que iriam acionar hidraulicamente 4 das 6 linhas de eixo. Uma vez em funcionamento, cada um dos motores iria gerar 1000 cavalos de potência e uma potência de tração de mais de 40 toneladas. Essa quantidade de energia em movimento iria eliminar a necessidade de vários caminhões, enquanto ainda seria capaz de conquistar inclinações difíceis, com uma carga pesada a reboque. Não só isso, mas só porque os Power Packs podem ser anexados a reboques separados, cargas mais longas também podem ser suportadas em 2 reboques separados e manobradas em curvas apertadas. Parece bem incrível, mas eles realmente conseguiram fornecer uma tecnologia dessas?
Mas é claro, construído para resistir a climas extremos. O Trailer Power Assist pode operar entre temperaturas de 4,4 graus negativos e 50 graus Celsius, e agora é usado em todo o mundo. Mas que viagem! Tanques de Coca-Cola incríveis. Você já ouviu falar de um tambor de Coca-Cola antes? Não, não é onde a Coca-Cola prepara os seus famosos refrigerantes. Tambores de Coca-Cola são recipientes gigantescos que usam calor e pressão para refinar hidrocarbonetos complexos em produtos mais leves e úteis, como a gasolina. São usados em refinarias de petróleo em todo o mundo, e como você deve imaginar, movê-los não é tarefa fácil. Em 2006, 4 tambores de coca, cada um deles pesando 455 toneladas, tiveram que ser transportados pelo Canadá, usando apenas estradas adequadas de Edmonton até Alberta. Como se viajar 772 quilômetros com uma carga pesadíssima dessas já não era o suficiente, o transporte foi feito durante o inverno. O que significa que eles estavam enfrentando temperaturas tão baixas quanto 35 graus Celsius negativos. Então eles estavam lidando com estradas de gelo também. Mas isso não foi problema para os caras do trabalho pesado de Mamoete. Os tambores foram transportados em pares, a bordo de um sistema de transporte, com mais de 198 metros de comprimento, 10 metros de largura e 12 metros de altura. Isso quer dizer que uma parte significativa do trabalho era a exploração e preparação da estrada, com várias empresas de serviços públicos levantando cabos de energia, virando semáforos e controlando o tráfego. Viajando a menos de 32 km por hora, os 2 caminhões percorreram a rota em intervalos de 2 dias para limitar o impacto no tráfego rodoviário. Foi um processo bem cansativo, com uma viagem só de ida demorando 5 dias antes que o comboio voltasse para a segunda leva. Isso é que eu chamo de uma viagem de ida e volta. Mega Imã. Os cientistas hoje em dia usam alguns dos maiores e mais avançados equipamentos que existem para nos ajudar a entender o mundo em que vivemos, como o Muon G2. Esse experimento de física de partículas em Illinois manipula forças magnéticas para ajudar a descobrir a existência de novas partículas. Mas elas não estão brincando com ímãs comuns. O Muon G2 usa esse colossal eletroímã de 50 toneladas, que tem 15 metros de diâmetro. Por maior que pareça, sua mudança em 2013 veio com uma pegadinha ainda maior. Ele havia sido feito e instalado no Laboratório Nacional de Brookhaven, em Nova York, mas a pesquisa continuava em Illinois. E como esse ímã maciço foi feito como uma única unidade para fornecer um campo magnético excepcionalmente simétrico, ele não poderia ser desmontado para transporte. Mas por sorte, ele estava indo apenas para Brookhaven, a meros 1.434 quilômetros de distância. Ainda assim, na grande busca pela ciência, não precisava ir muito longe, não é mesmo? Na verdade, eles decidiram não ter que examinar e limpar 1.434 quilômetros de obstáculos como árvores e postes de luz. E decidiram que seria mais fácil fazer a maior parte da viagem, de barcaça. Embora transportar isso até o porto ainda exigisse muita potência em ambas as extremidades. Usando um caminhão de plataforma especialmente adaptado e um aparato de metal de 45 toneladas para manter o eletroímã o mais plano possível, o ímã foi cuidadosamente levantado e a jornada estava em andamento. Levou vários dias para finalizar esse transporte lento, que mal conseguiu chegar a alguns quilômetros por hora para chegar ao porto de Marina, em Long Island. Mas depois de fazer a sua jornada de 5.150 quilômetros ao redor da costa dos Estados Unidos, subindo o rio em Illinois, navegando por eclusas, represas e depois outra passagem pela estrada, a missão estava completa. E tudo isso levou apenas 35 dias? Ok, mesmo que tenha demorado bastante, você tem que admitir, toda essa operação para entregar um mega ímã parecia bem atraente, não é mesmo? A besta de Nevada. 2020 foi um ano muito pesado para muita gente, com a pandemia mundial e tudo mais. E em Nevada ficou ainda mais pesado, mas por um motivo bem mais legal. No dia 29 de junho, esse gigante de 770 toneladas foi rebocado pela estrada deserta de Nevada. Você consegue adivinhar o que é isso? Um motor a jato gigante? Talvez a maior lata de Pringles já feita pelo homem. Na verdade, olha só, um reator nuclear desativado. A embarcação da desativada Estação de Geração Nuclear San Onofre, no sul da Califórnia, estava destinada ao enterro em Clive, Utah, um local remoto a cerca de 120 quilômetros a oeste de Salt Lake City. Mas com esse peso colossal, o reator de 5 metros de diâmetro precisava de um comboio de quase 90 metros de comprimento para ser transportado, o que iria distribuir o seu peso para que não danificasse as estradas de asfalto. Esse comboio era composto por não apenas um, não 2, mas 6 caminhões-tratores pesados, com 4 tratores empurrando e 2 puxando através de uma série de engates de reboque interligados.
A própria embarcação foi levantada a um trailer de 48 eixos e 192 pneus, trazendo o comprimento total do comboio para os incríveis 91 metros que eu mencionei antes. Mas o negócio aqui não é a velocidade. Apesar de todos esses caminhões gerarem mais de 4.000 cavalos de potência, o comboio só podia se mover a uma velocidade máxima de 16 km por hora para proteger tanto a carga quanto as estradas. Não era mais fácil simplesmente colocar isso num trem? Bom, pelo menos em uma parte da jornada, ele foi. Mas o reator era tão grande que afloramentos rochosos e 2 túneis ao longo dos trilhos da Union Pacific tornaram impossível a viagem completa de trem para essa fera. Bom, eu aposto que os moradores de Nevada ficaram felizes. Não é todo dia que eles usam a desculpa de que estão atrasados para o trabalho porque havia um reator nuclear bloqueando a estrada. O Grande Merino. A Austrália é famosa por muitas coisas. Aquela casa de ópera chique, cangurus, camarão na churrasqueira e quem poderia esquecer? Uma escultura muito grande e quadrada de um carneiro. O quê? Você não conhece o último? Esse é o Big Merino, carinhosamente conhecido pelos moradores de Goulburn, Nova Gales do Sul, como Rambo. Excelente trabalho, Goulburn! Rambo é uma ovelha merino de concreto de 15 metros de altura, que pesa 106 toneladas. Foi construído em 1985, como um monumento à indústria de lanifícios do distrito, feito com estrutura de aço e tela de arame, que foi pulverizada e detalhada, usando concreto armado. No entanto, em 2007, os planos para o desvio de Goulburn significavam que Rambo precisava ser transferido para pastagens mais verdes, cerca de 800 metros abaixo da estrada, para ser exato. Mas mesmo que Rambo não fosse muito longe, movê-lo não seria tarefa fácil. Primeiro de tudo, o revestimento de concreto ao redor das pernas de aço de Rambo foi removido e cortado, permitindo que uma estrutura de aço especialmente feita fosse colocada embaixo dele. Isso criou espaço suficiente para um reboque de transporte de 93 toneladas e uma unidade de trator serem posicionados sob ele. Então suas pernas foram soldadas no reboque. E finalmente, após 2 dias e meio de preparativos, Rambo estava em movimento. Mesmo com mais de 96 rodas e 620 cavalos de potência, esse caminhão precisava se mover a passos de caracol para garantir que o grande carneiro não tombasse. Felizmente, Rambo chegou ao seu local novo sem problemas, e uma vez que suas pernas foram reforçadas e embutidas no concreto, ele estava pronto para ser reformado e transformado em uma loja de presentes e sala de exibição. Cara, esse movimento foi tão épico que até Sylvester Stallone teria que correr pelo seu dinheiro. Motor enorme. O motor comum de um carro produz mais ou menos 190 cavalos de potência, e um tanque comum gera cerca de 1.500 cavalos de potência. Existe uma diferença considerável entre os dois, no entanto. Então, quando eu digo que há um motor por aí que produz quase 109.000 cavalos de potência, você consegue imaginar o quão grande é isso? Bom, aqui vai um comparativo. Esse é o Wärtsilä RT Flex 96C, um motor a diesel que pesa impressionantes 2.300 toneladas e atinge 27 metros de comprimento, e tem 13 metros de altura, a mesma altura que um prédio de 4 andares. Cada um de seus enormes 14 cilindros consome 148 gramas de diesel a cada ciclo, o que produz 5.700 kW de energia. Para vocês que não têm ideia do que isso significa, um ciclo desse motor pode alimentar toda a eletricidade de uma casa comum nos Estados Unidos por mais ou menos meio ano. Mas essa coisa não foi feita para iluminar as casas. Ela foi projetada para abastecer grandes navios porta-containers, que funcionam com óleo combustível pesado e usam até 250 toneladas desse material todos os dias. Mas como que eles são transportados do canteiro de obras até o navio? Bom, a resposta geralmente vem em algo com muito menos potência, geralmente um trator de reboque como esse aqui. Agora, essa é uma versão muito menor do RT Flex 96C e contém apenas 6 cilindros. Mas ainda assim tem o peso de incríveis 1.000 toneladas e requer um sistema de transporte modular de 28 eixos para deslocá-lo de A até B. Versões de 8 cilindros ligeiramente maiores são transportadas da mesma maneira. No entanto, os motores maiores de 12 a 14 cilindros são transportados e instalados em segmentos separados, porque pesam muito mais. O tamanho e a escala dessa coisa realmente colocam a evolução em revolução. Desastre do MV Seawall. Em 16 de abril de 2014, um dos desastres de balsa mais mortais da história moderna aconteceu nas costas da Coreia do Sul. O MV Sewol, uma balsa de passageiros que viajava para a ilha de Jeju, transportava 472 passageiros e tripulantes quando fez uma curva fechada enquanto lutava contra uma forte corrente e capotou catastroficamente na água. Havia apenas 172 sobreviventes e, horrivelmente, 250 dos que morreram eram crianças em idade escolar.
Uma investigação mais tarde descobriu que o navio havia sido sobrecarregado ilegalmente, com a quantidade de carga a bordo violando o dobro do limite legal, e a maior parte não estava devidamente protegida. Para compensar isso, a balsa havia drenado seus tanques de lastro, a água na qual proporciona estabilidade e facilitam as manobras das embarcações durante uma viagem. Mas eles os drenaram tanto que a reserva estava com pouco mais de 1/4 do que eles precisavam para fornecer estabilidade adequada. Isso era para que a balsa não parecesse muito baixa na água para os inspetores, mas estava operando ilegalmente assim havia anos. Então, quando a balsa atingiu aquela curva apertada naquele dia fatídico, a carga não segura se deslocou, jogando fora o já instável centro de gravidade da balsa e derrubando a embarcação. As operações de resgate finalmente começaram 3 anos depois, em 2017. Pensava-se que o Sewol pesava cerca de 13.000 toneladas, incluindo o que restava da carga, mas a lama que se acumulou durante esse período aumentou seu peso para impressionantes 17.000 toneladas. O navio estava a mais de 40 metros abaixo das ondas, então 2 barcaças enormes foram colocadas em cada lado. As vigas foram instaladas cavando o fundo do mar por baixo, e em seguida, os cabos foram presos para arrastá-lo para cima. Uma vez que 2/3 do naufrágio foram expostos, um navio semi-submersível foi posicionado embaixo para levantá-lo da água e transportá-lo para o porto de Mokpo. Uma vez lá, uma série de transportadores modulares, autopropulsados, estavam esperando para transportar os destroços para o interior. Agora esse é um transportador de linha de 24 eixos, composto por um total de 96 rodas ao redor. Bem grande, né? Bom, o naufrágio de Sewol exigiu uma linha gigantesca de 600 eixos. São 2.400 rodas, com cada linha de eixo suportando mais de 30 toneladas de peso. Isso fez do MV Sewol a coisa mais pesada já movida por esse tipo de transportador. Ao todo, foram necessários mais de 8 dias para levantar a balsa do fundo do mar, e outros 4 dias até levá-la ao dique seco. Não é a operação de transporte mais longa da história, mas ainda assim é grande e horrível o suficiente para me dar uma sensação de naufrágio. Saturno VS-2. Agora estamos prestes a voltar no tempo para 1967, bem no ponto crítico da corrida espacial. Os Estados Unidos estavam financiando e testando freneticamente todos os tipos de projetos espaciais, e um deles era o Saturno V. Esse era um foguete americano de 3 estágios, usado pela NASA para apoiar o programa Apollo. Como a janela de lançamento proposta para Saturno V era tão apertada, dezenas de milhares de empreiteiros tiveram que fornecer as peças. Todas elas foram enviadas para os principais centros nos Estados Unidos para inspeção, antes de serem transportadas para o Cape Kennedy para montagem de testes de lançamento. Ao todo, o Saturno V exigiu 56 vagões-tanque ferroviários para fornecer peças específicas, com alguns de seus componentes passando 70 dias viajando por mar, e muitos outros pelo ar. No entanto, o segundo estágio de Saturno V, o S2, envolveu o transporte de um objeto muito incomum, o tanque de teste de antepara comum, ou então CBTT. Tinha 10 metros de diâmetro, 14 metros de comprimento, e era maior do que qualquer uma das anteparas testadas anteriormente, e isso tornou o transporte um desafio. Depois de ser concluído nas instalações de Seal Beach, precisou ser transferido para o laboratório de campo de Santa Susana. Geralmente essa seria uma viagem que um carro levaria menos de 2 horas para fazer, mas o transportador personalizado de 37 metros de comprimento, junto de sua carga, que era tão larga quanto um prédio de 3 andares, teriam problemas para evitar a fiação elétrica suspensa, postes de luz e andar pelas seções mais íngremes da rota. Portanto, o CBTT foi transportado 2,5 km para o porto Hueneme, em mar aberto, viajando a menos de 36 km por hora. A partir daqui, ele foi transportado em uma barcaça por mais 97 km no mar, e em seguida, uma caminhada final de 80 km pelas estradas do condado de Ventura e rodovias da Califórnia até o laboratório. Ao todo, o transporte do S2 levou 3 dias inteiros no total. Foi uma pequena viagem para o homem, mas uma grande jornada para a humanidade. E aí, qual dessas operações de transporte em massa você achou que foi a mais épica? E você já fez parte de uma grande operação de transporte? Ou talvez você ajudou a transportar alguma carga importante? Talvez você seja um motorista de grande plataforma? Ou talvez tenha levado a sogra para o aeroporto? Seja o que for, conta pra gente nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!